chegamos aqui, eu conheci meu pai, fomos todos morar juntos, inclusive ele foi eleito senador na época, né, o senador mais votado da República na época, e morávamos aqui no Rio de Janeiro. Eu fui estudar numa escola pública. Meu pai fazia muita questão disso, né, que eu fosse uma escola pública. Na época, aliás, as escolas públicas eram muito boas, né? Embora a direita dissesse, né, que como era filho de senador, andava de Cadillac, né, com motorista, na realidade eu estudava numa escola pública junto com crianças pobres, na escola que ficava pertinho da nossa casa. Eu ia a pé, acompanhada ou pela minha tia ou por uma companheira que morava por nós. Não tinha nada demais, quer dizer, levava uma vida de criança normal, comum, né? Sim, então, nesse período, né, quer dizer, foi até um período feliz, mas muito curto, porque logo, logo começou a Guerra Fria, né, o período da Guerra Fria, a perseguição muito intensa aos comunistas aqui no Brasil, o fechamento do Partido Comunista em 1947, né, maio de 47, a cassação dos mandatos dos parlamentares comunistas em janeiro de 48, e meu pai teve que ir para a clandestinidade, sair de casa e ir para a clandestinidade. E a perseguição era muito grande. Eu, na época, não sabia, porque até a família, as minhas tias, evidentemente, não me diziam que era uma criança, né? Cartas anônimas me ameaçando, eu não podia andar sozinha, né? Tanto a família como o partido, né? Não deixavam que eu andasse sozinha, porque achavam perigoso, eu podia ser raptada, podia acontecer alguma coisa comigo, né? Então, a situação começou a se tornar muito, muito dura, muito difícil, né? E o meu pai e a direção do partido achou que era melhor eu sair do país. E aí eu, acompanhada novamente pela Lígia, pela minha tia, que me criava, fomos para a União Soviética. Isso já foi em 50, 14 anos eu tinha na ocasião. E aí passamos um período longo, de 7 anos na União Soviética, onde efetivamente eu pude estudar, tive uma formação boa, a escola lá era muito boa, quer dizer, tanto que quando eu voltei de lá, já moça, com 20 para 21 anos, né, foi muito fácil fazer vestibular e entrar na faculdade aqui, porque eu tinha uma formação científica assim, bastante sólida, né? Eu fiz toda a escola secundária em Moscou. Então, quer dizer, já foi uma ida e volta, né? E depois, já na vida de adulto, né? Golpe de 64, repressão, eu era membro do Partido Comunista, tinha bastante atuante, né? Fui perseguida, tive IPM, respondi IPM, depois fui condenada a 4 anos e meio de prisão. Então tive que novamente me exilar, porque aqui no Brasil, naquele momento, início dos anos 70, né, corria risco de vida. Tive sorte que, com a ajuda dos companheiros, né, embora eu já tivesse muito procurada pela polícia, eu consegui atravessar a fronteira, sair do país e novamente fui para Moscou. Aí eu fiz um doutorado em economia, inclusive na União Soviética, e só pude voltar com anistia, porque eu tinha uma condenação, ordem de prisão preventiva decretada, direitos civis cassados, né, políticos cassados por 10 anos, quer dizer, todas essas questões que tantos brasileiros, né, todas essas punições que tantos brasileiros sofreram. Então eu só regressei junto com meu pai em 79, né, estivemos exilados, eu estava exilado primeiro em Moscou, depois em Paris. Então foram muitos vais e vens, muitos exílios. Essa geração de militares da qual meu pai fez parte, né, da juventude tenentista, né, aqueles jovens, né, que saíram da escola militar no final da década de 10, 18, 19, 20, 21, Prestes, Siqueira Campos, Juarez Távora, Cordeiro de Faria, né, já não se formou sob a influência do positivismo. A influência do positivismo tinha sido anterior. Tinha sido na Escola Militar da Praia Vermelha, né, que foi fechada ainda em 1904, quando houve a revolta da vacina obrigatória. Depois, quando a Escola Militar foi reaberta aqui no Rio de Janeiro, já foi no Realengo e já com uma orientação muito mais profissionalizante. Ele, sob a influência de um professor da Escola Militar, né, ele resolveu, né, entrar para a Igreja Católica e se batizou, até na Igreja de São José, né, que acabou sendo, né, como é o padroeiro dele, né? Padrinho, né? Padrinho, chama. É que eu entendo muito pouco de Igreja Católica. Mas na época, ele, enfim, até a minha avó resolveu não se intrometer, né? Ele estava interessado nisso, deixou, ele tinha 18 anos só, né? Mas também durou pouco.
Ele teve, parece, uma grande decepção, que nunca ninguém soube qual era, né, com a igreja. No início ele frequentava, ia à missa e tal, e depois ele teve alguma grande decepção, parece, com o que ele viu, né, dentro da igreja, e se afastou. E ele contava depois que durante a coluna Prestes, né, ele ainda acreditava em Deus, né, mas era distante de padre. Isso aí ele herdou da minha avó, essa antipatia muito grande por padre, bispo, etc, etc. Né? Então, nem positivismo, nem catolicismo. A ideologia dessa juventude tenentista, né, dos chamados tenentes da década de 20, né, era claramente uma ideologia liberal. Uma ideologia que não ia além da ideologia das oligarquias dissidentes. Quer dizer, a grande palavra de ordem, né, desse movimento tenentista, qual era? Voto secreto. Essa era a grande bandeira, né, que aglutinava as forças de oposição, à frente das quais se encontravam os tenentes, né, durante toda essa década de 20, né, até a Revolução de 30. Voto secreto que visava justamente, né, desestruturar, né, o funcionamento do pacto oligárquico em vigor na Primeira República. Pacto oligárquico, como vocês sabem, a oposição não tinha condição de ganhar a eleição, justamente porque o voto era a descoberto, manipulado, chamado voto bico de pena. Então, o voto secreto era a grande bandeira. E não por acaso, né, aqueles governos da República Velha jamais admitiram introduzir o voto secreto. Isso vai ser introduzido só já na chamada Era Vargas, no pós-30. Era um movimento bastante elitista, né, bastante substitutivo do povo. Quer dizer, qual era a visão dessa juventude militar? O golpe militar. Né? Eles davam o golpe, derrubavam, no caso era o Arthur Bernardes, né, e colocavam no seu lugar quem? Não um militar, era um político, pretendia assim, que fosse um político civil, que fosse honesto, que fosse probo, eles gostavam muito desse palavreado, né, e que cumprisse a Constituição Republicana de 1891. Era esse, né, o ideário, o objetivo deles. Nada mais além disso. O Prestes vai se tornar comunista, vai aderir ao marxismo, depois de terminada a coluna. A coluna, né, percorre o Brasil durante 2 anos e 3 meses, né, e atravessa a fronteira com a Bolívia em fevereiro de 1927. Naquele período final da coluna, em que ele tinha tomado conhecimento da miséria assustadora das massas trabalhadoras do interior do Brasil, das massas rurais, né, que eles, elementos criados na cidade, educados na cidade, não imaginavam o que fosse o interior do Brasil, eles ficaram profundamente chocados. E o Prestes foi mais longe que outros colegas dele, que outros companheiros, né, do comando da coluna. Ele se perguntava, um país tão rico como o Brasil e uma miséria tão assustadora para o seu povo, deve haver alguma causa social. E ele reconhecia que não sabia qual era essa causa e que precisava, portanto, estudar. E a partir da Bolívia, a partir da visita do então secretário-geral do Partido Comunista do Brasil, como se chamava, né, o Astrogildo Pereira, um grande intelectual brasileiro, vai à Bolívia e leva uma maleta de livros marxistas para o Prestes. Aí ele começa a estudar, em condições muito precárias, né, evidentemente. No exílio, tendo que trabalhar de sol a sol, né, para sobreviver e para assegurar a sobrevivência dos soldados da coluna, que tinham chegado num estado de miséria extrema na Bolívia. Eles vão trabalhar numa companhia boliviana, uma companhia inglesa, né, sediada na Bolívia, de abertura de estradas. Né? Então é um trabalho muito pesado, de sol a sol, né, mas de noite, embaixo do mosquiteiro, que tinha mosquito, que não acabava mais lá, era uma coisa terrível, a quantidade de mosquitos. Ele, numa barraca muito precária, ele começou a estudar marxismo. Aí que ele começou a estudar marxismo, se entusiasmou, e depois, já em 1928, um ano depois, quando ele, afinal, vai para Buenos Aires realmente é uma grande capital, né, na época, com livrarias muito boas, né, com livros marxistas, coisa que no Brasil era muito raro, muito difícil de encontrar. Né. Aí ele vai ler o Capital de Marx, vai ler obras de Engels, obras de Lenin, né, e é aí que ele vai, evidente, em contato, inclusive, com comunistas latino-americanos, né, que ele vai avançar para o marxismo, vai se tornar adepto do marxismo e vai procurar ingresso no Partido Comunista.